Meus irmãos, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor e queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma noite de estudo bíblico. Eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração e aos nossos corações nessa noite. Desde já nós pedimos que se você puder, compartilhe este vídeo em nome de Jesus, para que nós venhamos alcançar mais pessoas. E deixe desde já as suas perguntas. Hoje vai ser uma noite de perguntas com temas livres. É isso, pessoal? E antes de começar, vamos estar orando em nome de Jesus. Se você puder, feche seus olhos aí onde você está, dentro da sua casa, e vamos invocar o nome do Senhor. Soberano, justo, eterno Deus, mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua face, Senhor, diante da Tua presença, meu Pai, para Te pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja nos agraciando com a Tua presença, Senhor, esteja, Senhor Deus, também alcançando aqueles que estão nos ouvindo, Senhor Deus, e nos acompanhando através das mídias sociais, ó Pai. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Pai, para absorver aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, toma a vida do pastor João nas tuas mãos, ó Pai, abra o entendimento do teu servo, Senhor. Ó Deus querido, e fale com o teu filho, Pai, aquilo que o Senhor quer falar para o teu povo, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Antes de passar para o pastor, nós queremos desde já agradecer aos irmãos que têm nos acompanhado nos estudos anteriores. Nós temos alcançado um número bem considerável de pessoas que têm visualizado, participado, e o feedback para esses estudos estão sendo muito bom, está sendo muito positivo. Isso é sinal de que essa iniciativa está dando certo, Deus ele está aprovando, e eu tenho certeza que muitas outras iniciativas como essa virão para fazer com que o nome do Senhor venha ser glorificado, em nome de Jesus. Pastor João. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Senhor seja uma constante sobre a vida de cada um de vós. Agradecer primeiramente a Deus por esta rica oportunidade e também agradecer ao diácono Elias, a diaconisa Jussara, que está nos bastidores nos ajudando, e demais irmãos que estão de uma forma direta ou indireta nos apoiando para que este trabalho seja proveitoso. Quero dizer para os irmãos que hoje nós, conforme já foi dito, um tema livre. Isso quer dizer que você pode fazer pergunta de qualquer natureza, bíblica, antibíblica ou extra-bíblica, ou seja, aquela pergunta, aquele assunto que não está na Bíblia, mas que você precisa ter um respaldo bíblico. E nós estamos aqui como interlocutores dentro da vontade de Deus para tentar ajudar os irmãos de alguma forma. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra na segunda carta do Apóstolo, capítulo 3.
a partir do versículo 15. Pedi para o diácono Elias estar fazendo essa leitura, por favor, do 15 em diante. Juntamente arrebatados e descaias de vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Sua atenção voltada neste momento, torcem as Escrituras para aquilo que está nas Sagradas Escrituras. 18 ele diz: antes, graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, a palavra está dizendo que nós devemos crescer na graça, ou seja, absorver, buscar, conquistar dons espirituais, revelações, conquistar aquilo que Deus tem para nós nos celeiros dos céus, aquilo que está intrinsecamente ligado ao reino de Deus aqui na terra, que é dividido entre nós, tais como os dons espirituais que foi falado em estudos anteriores, mas o crescimento também é necessário que seja no conhecimento. Ele diz aqui: antes crescei na graça, ou seja, se cerque, se cerceie que Deus tem, dons, talentos, tudo aquilo que está ligado ao reino. Mas não esqueça que você precisa ter conhecimento. O conhecimento leva você muitas vezes a não errar ou errar menos. O conhecimento, ele abre o teu entendimento para que você saiba qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua e para a minha vida. Em se tratando de conhecimento, no ano de 1993 para 94, nós dirigimos a segunda igreja no nosso ministério, Brasil para Cristo, lá do Nordeste. E um dia nós estávamos nos deslocando da capital para o interior onde nós trabalhávamos. E naquele trajeto, dentro daquele coletivo, nós começamos a evangelizar um cidadão. O ônibus estava com suas poltronas repletas, e eu comecei a falar de Jesus, e o cara se identificou para mim como sendo adepto de uma religião africana. E aí o que aconteceu? Em determinado momento, ele pediu a palavra e me disse: olha, eu abro mão da minha religião, aceito este evangelho, aceito o que está na Bíblia, se você me responder uma pergunta. Eu falei: pode mandar a pergunta. Eu era pastor novo ainda, de ministério, estava com aquela gana, aquela vontade, achava que sabia muita coisa. E naquele dia foi difícil para mim. Ele disse: se você me responder a pergunta que eu te fizer, de forma que me convença, eu aceito esse Jesus hoje. Eu falei: pode mandar a pergunta. E ele me disse: eu quero que você me diga, não precisa citar nome, mas me diga quem foi a mulher de Caim, o filho de Adão. Pronto, irmãos, aquilo ali me arrebentou, acabou comigo. Eu não sabia, não havia estudado sobre aquilo ainda. O seminário no qual eu havia estudado não me ensinou sobre isso. E nós passamos um vexame, ficamos envergonhados, decepcionados, humilhados naquele dia, porque nós entendemos que foi uma ferramenta do inimigo para nos envergonhar, ou penso que pode ter sido Deus usando o inimigo para me afrontar, para que a partir dali eu tomasse um posicionamento. Naquele dia, dentro daquele ônibus, quando este moço fez essa pergunta, aquele moço, e eu não soube responder, eu tutubiei, ele olhou para mim e disse assim: como é que você vem pregar para mim, falar de Bíblia, falar de Evangelho,
quando você, nem mesmo você conhece a religião que você está infiltrado nela. Aquilo acabou comigo. Mas a partir dali, eu tomei uma iniciativa. Eu resolvi mudar de vida. Eu resolvi me dedicar, me aplicar, para que não mais passassem por este vexame, por esta vergonha. Então, a você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo neste momento, busque conhecimento, se envolva, se entregue, corpo, alma e espírito, dedique-se dioturnamente, conheça e prossiga em conhecer, conforme diz Oséias, ao seu Deus, ao seu Senhor, para que quando alguém te perguntar a razão da tua esperança, a razão pela qual você serve a esse Deus, você ter uma resposta convincente e poderá também trazer aquela pessoa para os braços de Jesus. Lembrando, Elias, aos irmãos, que se você tem uma pergunta para fazer e não quer ser identificado, simplesmente você escreve para não identificar o seu nome, e aí o diácono Elias vai ler a pergunta sem citar o seu nome, tá bom? E aí nós tentaremos responder dentro daquilo que Deus nos der. E peço que vocês desde já me ajudem em oração para que nós juntos aprendamos uns com os outros. Vamos lá. O computador já começou a falhar. Aí Deus vai dar um computador mais forte, mais potente para a gente. Vamos lá. Já tem alguma coisa? Tem uma pergunta aqui. Cadê a pergunta? Eita Jesus. Deixa eu atualizar de novo aqui, irmão. Negócio ao vivo vai falhar agora. Às vezes falha, o computador trava, não ajuda. Se nas grandes cadeias de rádio e televisão há falhas e defeitos, né? O que dizer de nós com minúsculos, né? Mas os irmãos tenham paciência, que ele já está vendo aqui a possibilidade de já estar lançando no ar a primeira pergunta. Vamos lá. Fez a seguinte pergunta. Na Bíblia, encontramos que Deus se agrada na morte dos santos. Ele não se agrada da morte de ninguém. Depois fala que ele não se agrada da morte do ímpio. Quero saber como se explica tais registros. Vale ressaltar, irmã Marlene, que não tem no a palavra se agrada. Prazer. Ele não tem prazer. Nós encontramos isso em vários livros, tais como Ezequiel, dentre outros. E no quesito, quando diz que ele tem prazer na morte dos seus santos, que está lá no livro dos Salmos, aplica a forma Deus se alegra com a morte dos crentes, porque sabe qual o destino da alma deles. Aquela alma estará sempre e eternamente ao lado de Deus, desfrutando das delícias que estão no reino dos não se agrada, ou seja, conforme você está falando aí, vou usar a sua palavra, mas na Bíblia está, Deus tem prazer na morte do ímpio, porque sabe qual o destino do ímpio a partir do momento em que ele parte para a aceitação e sem confessar Jesus Cristo como suficiente Salvador. Mostra que há dois lugares, há dois estados, existem duas situações onde ou para uma ou para outra a alma desta pessoa será destinada. Sofrimento eterno, a partir do momento em que ele morre, parte para a eternidade, já inicia-se o sofrimento, ou gozo eterno ao lado do seu Deus. Quando Jesus disse,
Quando Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, o Senhor poderia... Esse termo, negue-se a si mesmo, rejeição. A palavra nos ensina que eu devo desprezar a minha própria vida em detrimento do Evangelho, da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse: aquele que amar mais a sua vida do que a mim, não é digno de mim. Então, nós encontramos em vários trechos da Bíblia, inclusive na galeria dos heróis da fé, pessoas que não amaram as suas vidas. Eles desprezaram a sua própria vida por causa da fé que eles abraçavam, sabendo que era muito mais importante acreditar nas promessas de Deus para desfrutar de uma nova terra, num novo mundo, numa nova nação, num novo universo, do que se apegar apenas a esta vida terrena. Então, isto aponta para renúncia, deixar tudo aquilo que satisfaz o meu ego, os meus desejos, os meus anseios, os desejos da minha carne. Paulo diz aos Romanos 8:8, aquele que anda pela carne não pode agradar a Deus. Então eu preciso renunciar, negar, pisotear, rejeitar, abdicar, renunciar a tudo aquilo que satisfaz aos meus anelos materiais, ao meu ego, ao meu orgulho, à minha vaidade, em prol do reino de Deus. Vou fazer uma pergunta para o senhor, pastor. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 9, vai dizer: e se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atire-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos. Sereis lançados no fogo do inferno. Acho que tem umas 2 semanas atrás, no ambiente que eu trabalho, surgiu uma conversa, né, relacionada a pecado, a pecado, enfim, para tentar resumir. E eu acabei citando esse versículo como forma de mostrar que se alguma coisa está fazendo com que a gente se apegue ao pecado, eu usei esse texto para poder fazer a aplicação na tentativa de explicar o erro que o camarada estava cometendo e tal. O que o senhor poderia falar sobre este versículo, para tentar abrir um pouco mais a nossa mente? Eu vou falar exatamente aquilo que eu tenho certeza que você falou para as pessoas quando você trouxe a sua explicação. Isso aí vai esbarrar, num bom sentido, exatamente na explicação da pergunta anterior. Cortar braço, arrancar olho, cortar mão, cortar perna, aponta para perder para ganhar. Ou seja, se eu estou preso a alguma coisa, se alguma coisa me prende, e aquela coisa que me prende vai me fazer distanciar dos projetos lindos e maravilhosos que Deus tem para a minha vida, eu devo escolher entre os projetos de Deus ou abrir mão, renunciar daquelas coisas que estão me prendendo, sabendo que quando nós resolvemos abrir mão de alguma coisa, nós vamos ter percas muitas vezes irreversíveis e irreparáveis, tanto no campo material quanto no campo espiritual. Então vale ressaltar que perder para ganhar aplica-se justamente a este versículo. Eu abro mão do meu desejo, do meu anelo, eu renuncio, eu abdico e deixo a vontade de Deus prevalecer sobre a minha vida. Quando eu deixo a vontade de Deus prevalecer sobre a minha vida,
eu estarei cortando o braço, arrancando o olho, cortando mão, ou seja, abrindo mão daquilo que massageia o meu ego para satisfazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. E a aplicação desse texto, né, eu tenho um pouco de dificuldade de me expressar, sabendo que tem pessoas nos observando, nos acompanhando, mas eu apliquei justamente para poder... Porque essa pessoa ela tem uma certa amizade que faz com que ela se afaste de Deus e tal, e eu apliquei justamente esse texto. Às vezes não é necessariamente um olho, um braço. Não. Lógico que não é isso. Mas talvez esse olho seja um companheiro que está... Você vai abrir mão de alguma coisa, mesmo que seja um relacionamento que está atrapalhando a tua vida com Deus. Eu não estou dizendo aqui que seja um casamento. Relacionamento pode ser no trabalho, pode ser na faculdade, pode ser em qualquer âmbito. Não estou dizendo com isso que um relacionamento conjugal tem que ser desfeito porque a mulher está atrapalhando o marido. De repente Deus colocou a mulher no teu caminho para te atrapalhar, para provar a tua fé. E Ele jamais vai permitir que você abandone ela e vá arrumar outro casamento. Não se trata disso. Muito bem. Satisfeito. Se formos orientados erroneamente por um pastor, no dia do juízo, Deus irá levar isso em conta e irá nos cobrar, ou não levará em conta porque fomos mal orientados? Por isso que nós acabamos de ler no início do programa. Antes que crescei na graça e conhecimento. Jesus, ele diz que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas e muitos falsos mestres que enganariam, se possível, até os escolhidos. Eu tenho como por obrigação conhecer o Deus que eu sirvo, conhecer o meu destino no amanhã, conhecer a eternidade, conhecer a vida, conhecer a morte, conhecer o céu, conhecer o inferno. Tudo isso à luz da palavra de Deus. Por isso que Oséias diz, repito o que eu falei no início, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Entende? Então, buscar conhecimento, adquirir sabedoria, entendimento, ser sábio na palavra, para não se deixar levar por certos ventos de doutrina e não ser ludibriado com falsos ensinamentos, necessário se faz que você saia do campo do comodismo, da zona de conforto, se entregue, faça como eu fiz no início, daquele vexame, aquela vergonha que eu passei há quase 30 anos. Isso me levou a buscar conhecimento, a me inteirar das situações, para que eu não venha. Pode ser que aconteça, mas eu me esforcei e tenho me esforçado para que eu não venha a ser novamente envergonhado por não saber responder uma pergunta que me fizerem dentro da palavra de Deus. O que eu preciso saber para ter mais intimidade com Deus? Tudo o que você precisa saber, e a Bíblia já explicita. Está tudo revelado. Tá? A palavra de Deus é a maior revelação que existe no globo terrestre para todos os seres humanos racionais. Então, tudo que você precisa saber para ser íntimo, para receber dons espirituais, para receber sabedoria, conhecimento, entendimento, ser uma pessoa que não vai se deixar levar por certos ventos de doutrinas, e quando você orar, acontecer exatamente o que aconteceu na vida de Elias, que ele só precisou de 22 segundos, fazendo uma oração de 22 segundos, para que o fogo descesse como resposta sobre o holocausto, sobre o altar, e queimasse tudo e ainda lambesse a água. Lembra dessa história? Elias e os profetas de Baal, 1 capítulo 18, para que você tenha essa intimidade, tanto neste campo de pedir e Deus responder com brevidade, quanto em todos os demais ângulos e campos que estão intrinsecamente ligados ao plano espiritual. Necessário se faz que você adentre a palavra de Deus
devore, deguste a palavra de Deus dioturnamente, porque o Salmo 1 vai dizer: e nela, na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Eita, tem uma pergunta aqui. O Senhor acredita que exista alguma profissão que não agrade a Deus? Se sim, dê um exemplo. Vocês estão me ajudando, hein, gente? Profissão é extraído de profissionalismo, vem do verbo profissional. Então, profissional é aquela pessoa que faz com categoria aquilo que foi atribuído a ela para fazer. Algo que foi delegado, algo que foi entregue, uma responsabilidade que foi dada dentro de um conhecimento que esta pessoa que vai realizar esta missão passou a ter. Ela é ou deixa de ser um mau profissional ou um bom profissional. Deus, ele deu trabalho para o homem sobreviver, deu sabedoria, deu entendimento. Nós não podemos chamar de profissionalismo os ilícitos. Nós não podemos chamar de profissionalismo aquilo que é crime, aquilo que fere as leis do país. Isto, por melhor que se faça, por mais que o cara saiba administrar, nós não podemos ter como um profissionalismo, porque fere a lei divina e fere também a lei humana. Então Deus jamais vai fazer acepção de profissões. Então nós não podemos misturar profissão com crime, com bandidagem, com ilicitude. Não podemos confundir as coisas. Trabalho correto, um trabalho aprovado por Deus e pelos homens é bem-vindo, tem respaldo bíblico, tem apoio bíblico e tem apoio dos homens, porque quem não gosta de trabalhar é visto pela sociedade como vagabundo. Em um relacionamento conjugal, onde alguns atos sexuais são errôneos, e um dos dois continua exigindo esses atos, o que fazer? Muito bem. Nós sabemos, irmãos, que Deus deixou o sexo como uma dádiva, como um presente, como uma bênção dos céus para os deleites do homem e da mulher, para o nosso prazer, para a nossa alegria. Então, o diabo, desde o começo da humanidade, desde a Caldeia, a Síria, a Babilônia, ele implantou no coração dos homens as formas indecentes de relação sexual. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas perfeitas, mas o homem cria muitas invenções. Então nós temos que analisar o seguinte: temos que chamar esta pessoa para um acordo. O que acontece muitas vezes? Um casal veio do mundão. Lá no mundão eles faziam e aconteciam. Faziam na teia, aquilo que vinha na sua cabeça e que dava vontade. Agora eles vêm para o Evangelho. O Evangelho vai mostrar os passos que eu estou dando errado e vai endireitar a minha vereda, ou seja, o meu caminho. E eu preciso entender que quando eu venho para o Evangelho, eu estarei disposto, ou eu estou disposto a mudar de vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2ª carta 5,17, ele vai dizer: agora, pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. O conselho que eu dou para você é o seguinte: converse com seu cônjuge, procure ajuda ministerial, ajuda pastoral. Se o seu líder é um líder de confiança, uma pessoa de caráter, de conduta, idôneo, procure e converse e peça ajuda. A solução não é rejeitar, não é repreender e nem tampouco separar. O diálogo é o melhor remédio, mas procure respaldo bíblico.
Procure apoio pastoral e, se preciso, apoio psicológico pastoral também, para que a sua vida mude e a do seu cônjuge ou da sua cônjuge mude para melhor. Felizes, sem a sexual, sem a sodomia, sem as impurezas da carne adentrarem no leito de vocês, porque a palavra de Deus nos diz, no livro de Hebreus e em outras cartas, que o leito dos crentes deve ser sem mácula, sem mancha, sem nódoa. Nós não podemos fazer aquilo que o mundo diz que é legal, porque nem tudo que é legal é lícito, tá bom? Então procure conversar com esta pessoa, procure se respaldar, se inteirar da situação, e se esta pessoa te ama, se ela quer salvar o seu casamento, o casamento dela, e quer ser feliz ao teu lado, ela vai te ouvir e vai abandonar essa prática pecaminosa que fere a santidade de Deus e que abre portas no mundo espiritual para que os demônios tomem posse da sua casa e da sua família. Eu posso jejuar por alguém ou por alguma causa? O jejum, à luz da Bíblia, ele é realizado para que a nossa fé aumente em Deus. Nós aprendemos, eu particularmente aprendi muita coisa de forma equivocada, antibíblica, principalmente do tocante ao jejum. Na minha infância, adolescência, nós aprendíamos que podia se jejuar 2 horas por dia, 3 horas por dia. Eu podia jejuar um dia inteiro, mas encher a barriga d'água. Então, nós vemos Moisés jejuando, 40 dias e 40 noites, e quando ele desce do monte e vê o povo corrompido, a Bíblia diz que ele sobe, está lá no capítulo 9 de Deuteronômio, ele sobe o monte novamente e passa mais 40 dias e 40 noites. Isto quer dizer que ele jejuou 80 dias e 80 noites, e ele diz, pão não comi, água não bebi. O jejum, irmãos, ele não vai servir para você abrir portas de emprego. O jejum não vai servir, ele não serve para curar a enfermidade. O jejum, ele vai te fortalecer para que a tua fé aumente em Cristo Jesus, para que quando você orar com fé, você recebe. Este é o propósito do jejum. Para que quando eu ore a Deus, a minha oração mova o coração de Deus, porque em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para que a minha fé esteja ativa, viva, eu preciso estar jejuando, para que quando eu pedir a Deus uma cura, ou uma porta de emprego, ou uma solução dentro do meu lar, a minha fé estando fortalecida, ela agradará a Deus, e Deus responderá com brevidade por conta da minha fé, que foi aguçada pelo jejum. E o Richard perguntou, qual seria o modo correto de jejuar? Não comer e não beber. Existem jejuns que os homens criaram, o jejum parcial, jejum digamos que a pessoa vai jejuar bebendo água, o outro vai jejuar passar 30 dias sem beber refrigerante, o outro vai jejuar passando 30 dias sem celular. Estes jejuns são coisas criadas pelo homem. O jejum, ele deve ser absoluto, e nós apresentamos isto ainda agora, quando respondemos a pergunta anterior, quando falamos de Moisés. Acerca de Moisés, quando ele jejuou 80 dias e 80 noites, ele diz, pão não comi, água não bebi. Então o jejum é a abstinência total. Você se abstém na sua totalidade da comida e da bebida. O jejum parcial, ele não é bíblico, ele é uma criação humana. Então, quando você quiser ter a sua fé crescida em Deus, para que as suas orações sejam correspondidas ou respondidas de forma mais abreviada, necessário se faz que você faça o jejum de forma correta. Tem que ter hora para iniciar e hora para terminar.
Existem pessoas que dizem, amanhã de manhã eu vou jejuar. Aí na hora que dá fome, ela vai, entrega o jejum e vai, enche a barriga. Este jejum é um tipo de jejum que Deus não recebeu e jamais receberá. Deus, ele é ordeiro. E ele diz, faça-se tudo decentemente e com ordem. As coisas de Deus, elas são dentro de uma ordenança total. Tá bom? Então, quando você for oferecer um jejum a Deus, tem que ter hora para iniciar e hora para terminar. Vou jejuar amanhã até meio-dia. Se ao chegar meio-dia você quiser prolongar esse jejum, você pode. O que você não pode é abreviar para entregar antes do tempo. E a respeito do jejum de Daniel, que não é, na verdade, Daniel não fez um jejum, ele decidiu não se contaminar com a comida que era oferecida pelo rei. Mas hoje já virou uma moda aí no meio do povo, o famoso jejum de Daniel. O que o senhor pode falar sobre isso? A palavra vai dizer em Daniel que ele colocou no seu coração o firme propósito de não se contaminar com as iguarias do rei. Ele diz, manjar desejável eu não comi. Preste atenção. Qual era o manjar desejável? Eram todas as qualidades de alimento caríssimas e dificílimas. As melhores aves, os melhores quadrúpedes, as melhores carnes que tinham na época, iam para a mesa do rei. Houve um momento em que Daniel rejeitou, mas neste momento ele não desejou os manjares. A Bíblia vai dizer lá em Daniel, manjar desejável. Ele passou dias sem comer manjar desejável. É tipo assim, eu não quero comer picanha nesses 21 dias. Pronto, picanha é um manjar desejável. Ele não jejuou, ele não estabeleceu o jejum. Ele simplesmente estabeleceu um critério, um propósito no seu coração de não comer os manjares desejáveis. Todas as outras coisas que não eram manjares desejáveis, Daniel comeu. Tá bom? Deixar bem claro isso, porque o povo fala muito em jejum de Daniel e não é bem assim a situação. Tá bom? Já respondeu uma outra pergunta aqui. Me abdicar de alguma comida ou bebida como jejum? Não pode. O jejum é abstinência total. Tá? Você vai se abster de uma forma total da comida e da bebida. E não de forma parcial. O jejum leva você a afligir a sua alma, a sacrificar o seu corpo, a fazer você sofrer. É a automutilação que nós temos que ter para as nossas vidas espirituais. O Luiz e a Sara estão fazendo uma pergunta aqui. Paz do Senhor, um abraço a todos nossos irmãos. Sabemos que nestes últimos tempos somos martelados por informações de modo contínuo. Diante de tantas informações e orientações inadequadas, você concorda que o problema da igreja atual é mais comportamental do que espiritual? Eita. Estamos espiritualizando questões naturais? Sim. Primeiramente a paz, um abraço a Luiz, a Sara, a toda a família, a Luiz. Deus abençoe grandemente a vida de vocês aí em São Paulo. E é uma pergunta que não quer calar, né, Luiz? A pergunta que não quer calar. Nós, inclusive, em outras épocas já tratamos desse assunto. A igreja, ela está sendo... A igreja de Deus, na realidade, ela é invisível. A igreja de Deus, ela é invisível. Há um ponto aqui que eu gostaria que você lesse novamente para apresentar um ponto que vai fazer uma grande diferença aqui nessa pergunta que o Luiz fez. Lê novamente essa pergunta para nós apresentarmos um ponto fundamental aqui. Preste atenção. Sabemos que nesses últimos tempos somos martelados por informações de modo contínuo. Diante de tantas informações e orientações inadequadas, você concorda que o problema da igreja atual é mais comportamental do que espiritual? Estamos espiritualizando questões naturais?
esse ponto aí, natural e espiritual. Eu fico mais, meu irmão Luiz, com a questão com a questão que está intrinsecamente ligada ao campo espiritual. Por quê? Porque é cumprimento da Bíblia. Todas as situações que adentram as igrejas, aos púlpitos das igrejas, os ensinamentos, as doutrinas humanas, os preceitos humanos que estão sendo estabelecidos, eu tenho isso como algo espiritual, porque vem de uma profecia bíblica que foi feita lá no Éden, e no decorrer de todo o tempo, a Bíblia ela vem discorrendo e mostrando e alertando as pessoas que isto aconteceria. O próprio Jesus disse, olha, vão surgir muitos falsos mestres. Pedro vai dizer, inclusive, que nos últimos dias nós seríamos vistos como mercadoria. As pessoas mercantilizariam a palavra de Deus, e é o que nós estamos vendo. Então eu fico mais com tudo isso que você perguntou, voltado para o campo espiritual, por ser cumprimento da profecia bíblica, do que no campo natural, material, que as pessoas estão influenciando. As pessoas elas estão sendo usadas por Deus para cumprimento da palavra de Deus. Lembrando que a Bíblia ela se cumpre na íntegra, tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles a quem Deus encontrar, em quem Deus encontrar maldade no coração, Deus vai se utilizar deles para a execução da sua justiça, da sua palavra, que aos nossos olhos é visto como uma coisa má, uma coisa ruim. Entende? Então, tudo está ligado intrinsecamente ao campo espiritual, porque já está na Bíblia, já foi advertido, já foi alertado, e tudo que nós vemos acontecer hoje em meio às denominações, nos púlpitos das igrejas, através de lideranças, boas ou más, é cumprimento da palavra de Deus. Então isso é espiritual. Tem que ser espiritualizado mesmo. Alguns dias atrás, meses talvez, eu fiz uma pergunta aqui no estudo bíblico, pastor. Eu gostaria de refazer a pergunta para o senhor refazer a resposta, para que a gente alcance mais pessoas, né? Que talvez tenham a mesma dúvida. Hoje em dia, os nossos jovens, eles têm mais a preocupação, não sei se a palavra certa é a preocupação, né? Mas enfim, se preocupam mais em ter do que ser. Ter um celular excelente, mas não tem uma vida que condiz com o valor daquele celular. Um exemplo, claro, né? E eu tenho para mim que é porque a sociedade ela está mostrando um caminho fácil, e muitos dos nossos jovens têm se perdido porque não tiveram um contato, não tiveram uma experiência, não puderam contemplar as maravilhas que o nosso Deus ele faz. Então vivem-se muito na teoria, mas nunca na prática, nunca tiveram uma oportunidade de ver Deus como eu na minha infância pude presenciar aqui na nossa igreja milagres acontecendo. E talvez seria esse o fato de que muitos dos nossos jovens estão se perdendo, porque não estão tendo contato, não estão podendo contemplar as maravilhas, os milagres de Deus no meio do seu povo. O fato é que nós muitas vezes queremos ver os milagres acontecendo através dos outros. Mas por que não buscar este dom, esta dádiva, este presente que Deus tem para dar liberalmente, sem passar na cara, sem lançar em rosto, e aplicar a mim mesmo e fazer acontecer o milagre? Estamos vivendo numa época em que os valores estão sendo invertidos.
as pessoas exigem muito de você, de mim, mas elas não querem fazer, elas acham que eu tenho que fazer. Mas por que elas não têm que fazer também, se nós servimos ao mesmo Deus? Então, o mesmo Deus que eu passo a ter intimidade e Ele me usa para realizar algum tipo de milagre, é o mesmo Deus que quer usar todos aqueles que se entregam, que buscam com seriedade. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Está lá em Jeremias. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós entendemos que há essa inversão de valores em meio à nossa sociedade, não apenas em meio à juventude, mas na sociedade como um todo. Nós podemos ver aí que existem pessoas com 50 anos de idade, 60 anos, que vivem contando história, contagem é uma vida que eles nunca tiveram e possivelmente nunca terão. Mas eles querem que a sociedade os enxergue de forma diferente. E não é assim a matemática de Deus, ela não funciona dessa forma. Para que a matemática de Deus funcione, eu preciso me humilhar para ser exaltado, perder para ganhar, nada tendo e tendo tudo. Entende? Eu preciso ser isto sem ter isto. Se Deus quer que eu tenha, eu terei isto ou aquilo. Se Ele quiser que eu possua, eu possuirei isto ou aquilo. Mas, repito o que eu falei da última vez que você perguntou. O que está faltando é a entrega das pessoas, quer sejam jovens, quer sejam de mais idade. Está faltando entrega. Quando nós nos entregamos, Deus encontra espaço, encontra lugar na nossa vida para fazer a sua missão ser cumprida. A problemática dos dias atuais é que o mundo em si está esfriando totalmente, o amor de quase todos está esfriando, a palavra está se cumprindo na íntegra, Deus não pode mentir, a Bíblia não pode mentir, e é por isso que nós vemos essa inversão de valores. Filhos que querem de vida dentro de uma impossibilidade financeira. Por quê? Porque vê o seu pai, a sua mãe fazendo a mesma coisa. Então, nós somos e seremos sempre o reflexo para a vida dos nossos filhos. O espelho para eles vai ser eu, não vai ser o vizinho, não vai ser o pastor, vai ser o pai, vai ser a mãe. Então os filhos serão aquilo que os pais têm sido. Se você é bênção, se você aprendeu a ser o que você é, a ter apenas aquilo que Deus te deu condição de você possuir, o seu filho vai se espelhar em você e ele vai seguir os teus passos. Caso contrário, você terá sérios problemas na criação dos teus filhos. O meu propósito de oração por uma causa pode ser recusado por Deus? O correto é apresentar o propósito e esperar Deus responder. As promessas de Deus para a vida de um ser humano que as recebe, ela estará sempre condicionada a uma vida de abdicação e renúncia. Se eu faço, Deus fará. Entendem? Da mesma sorte, as orações que eu faço. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e versículo 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem tapado ou agravado ou surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas vós, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, impedindo que ele vos ouça. As vossas iniquidades fazem separação entre você e Deus. Então, nem sempre orar a Deus é sinônimo de resposta. Tudo depende. A minha oração está condicionada a uma vida com Deus. Porque em João 9,31 diz que Deus não atende, não ouve a oração de pessoas que vivem na prática do pecado. Então eu preciso entender que se é para eu orar, e independentemente de como a minha vida se encontrar, Deus me atende,
e me dá resposta diante daquilo que eu preciso, para que cruz? Para que Calvário? Para que morte de Jesus? Para que renúncia? Para que evangelho? Hein? Se quando eu dobro o meu joelho, independente das circunstâncias que eu vivo, eu vou pedir a Deus através da minha prece, da minha reza ou da minha oração, e Ele vai me atender. Não é assim que a banda toca. As coisas não funcionam dessa forma. Tá bom? Então tudo está condicionado à obediência, aos princípios da obediência à palavra de Deus. É dando que se recebe. Então você dá para Deus e Deus devolve para você em bênçãos. A promessa dele, a oração que você faz, o cumprimento da promessa, a resposta à sua oração sempre estará condicionada ao princípio da obediência à sua palavra. Como devemos usar os dons espirituais dados por Deus? Com humildade. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Na minha adolescência eu conheci um irmão que Deus usava ele tremendamente. Ele sentava embaixo de um pé de manga assim e dizia: Deus, derruba uma manga dessa para mim. Caía uma manga, ele lá deu e chupava e embora. As pessoas chamavam a ele para orar por doentes e enfermos, e ele chegava de imediato. As pessoas, após receber a oração, as pessoas já levantavam e voltavam a ter a sua vida normal. Um dia, uma irmã muito pobre atravessou a cidade a pé para ir na casa desse irmão, chamá-lo para que ele fosse orar pelo marido dela, crente, que estava entre a vida e a morte. E quando essa irmã chegou, bateu a porta dele, ele veio atender, ela contou a situação. A primeira coisa que ele perguntou para a irmã veio com algum carro para me levar, ou trouxe o dinheiro para pagar o táxi? A irmã não tinha carro para levá-lo, não tinha dinheiro para pagar o táxi, ele não foi com a irmã. A partir daquela data, Deus não mais usou aquele irmão da forma que usava. Entende? O que acontece? Os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Deus não dá e toma. Você permanece com ele. Só que vai vir um esfriamento na pessoa, ao ponto de que ela não vai ter forças, não vai ter fé suficiente para exercitar aquilo que está nela e ver a coisa acontecer. Então, a humildade é o princípio de todas as coisas. A sabedoria é a palavra de Deus, ela vem como principal. Depois, o que acompanha a sabedoria é a humildade. E se você achar que uma pessoa arrogante, prepotente, altiva, soberba, vai continuar sendo usado de forma em que sempre que ele queira Deus vai usar, não. Deus pode até utilizar-se dele em algum momento, explorando dele naquele momento, mas amanhã ou depois Deus descarta. Por isso que Jesus disse: naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Aí Jesus vai dizer explicitamente, abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então a humildade, a Bíblia diz que a humildade ela traz honras. A honra é você permanecer, ser usado por Deus. Onde você colocar a planta dos seus pés, colocar as suas mãos, Deus chega junto com você e faz a coisa acontecer. Seja humilde e você sempre terá esses dons sendo exercitados e você sempre executará a obra de Deus através deles. Existe uma idade certa a gente inicia? De falar isso porque nós, a irmã Miriam e eu, nós iniciamos a nossa vida a dois. Nós tínhamos menos de 17 anos, né? Mas o conselho que nós damos para os jovens e adolescentes é que quanto mais tempo você puder esperar para iniciar um namoro, para partir para o noivado e ter uma vida a dois, quanto mais tempo você der ao tempo, melhor será. Para que você conheça melhor a pessoa, para que você conheça os cacuetes da pessoa, os costumes, os hábitos, para que quando você der o passo
aí você dê o passo certo e não aquele passo duvidoso, em que você inicia um namoro hoje e daqui a uma semana, ou um mês ou dois, encerra. Tá? Então, o princípio é, quanto mais tempo você esperar, melhor é. Quanto mais maduro você tiver e a pessoa também, melhor será para vocês, porque aí teremos um relacionamento sólido, abençoado e confirmado pelo Senhor. Nós não orientamos a jovens com 13, 14, 15 anos ou 16 iniciar uma vida a dois e nem tampouco namorar ou fazer carícias um com o outro. Não é a orientação dos pastores do Brasil para Cristo. A orientação que nós damos é que, se você puder esperar, espere, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que suporta o jugo da sua mocidade. O que é o jugo da mocidade? É você ter vontade de fazer alguma coisa que vai satisfazer a tua carne e você se segurar, se prender, dizer para você mesmo, não é o momento, não é a hora, eu vou esperar o momento que Deus vai preparar para mim. Isto é suportar o jugo da mocidade. E as pessoas que aprendem a suportar o jugo da mocidade, Deus costuma abençoar no seu casamento para todo sempre. Ainda sobre o jejum, na vida conjugal, tem que ter um comum acordo entre o casal? Sempre, para tudo. Para tudo. Paulo vai dizer que eu não posso me privar para minha mulher, nem a minha mulher se privar para mim. A não ser que haja um consentimento mútuo. Entende? Eu quero jejuar uma semana. Chamo minha esposa e falo para ela, olha, vou passar uma semana em jejum, se você puder me ajudar, jejum também. Então nessa semana nós vamos ficar distantes um do outro e ao mesmo tempo mais próximos do que nunca. Se houver a aceitação por parte dela, aí eu posso fazer o propósito. Se eu entender que ela não gostou muito da ideia, vamos dar um tempo, vamos segurar, vamos satisfazer primeiro o desejo do nosso cônjuge, porque esta é a vontade de Deus, porque de nada vai adiantar eu estar querendo cuidar da igreja, me fortalecer para a igreja e da minha família eu não estou sabendo cuidar. Então existe esse princípio, deve ser utilizado e feito com muita sabedoria, com muita cautela, tá bom? Mas o comum acordo, ele é e deve ser feito em todas as situações no casamento. Priscila Cristina fez a seguinte pergunta: Deus usa constantemente uma pessoa, mesmo ela estando em pecado? Acabei de falar numa resposta anterior, o capítulo 7, versículo 21 a seguir do Evangelho de Mateus. No 22 ele diz, no 21 ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O versículo seguinte diz, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos maravilhas? Aí Jesus vai dizer explicitamente, apartai-vos de mim, porque isso está relacionado a pessoas que estão dentro do Evangelho, pessoas que estão sendo usadas e utilizadas por Deus para realizar uma obra, mas que Deus está vendo que aquela pessoa pode melhorar e aquela pessoa continua na prática do pecado. Chega um determinado momento em que Deus vai, ao invés de usar, Deus vai explorar aquela pessoa, vai sugar aquela pessoa. Porque todos os seres viventes deste universo são servos de Deus, vivem para servir a Deus. Deus vai usar uns de uma forma, outros de outra. Tá bom? Então, entenda. Deus vai usar e vai dar oportunidades para a pessoa se retratar, se consertar, melhorar. Se ela não quiser melhorar, nem se retratar, nem se continuar usando no momento em que houver necessidade, mas que no final da vida desta pessoa, ela terá uma grande decepção quando chegar diante do grande trono branco. O que mudou em relação ao pecado? Do tempo da lei para o tempo da graça? Ou nada mudou?
Jesus disse que o pecado se multiplicou, se multiplicaria, né? Houve uma multiplicidade, uma multiplicação no campo da pecaminosidade. O próprio Jesus afirmou isso. Por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado, o amor de muitos esfriará. Então, com o avanço da ciência, com o crescimento da tecnologia, com as grandes descobertas, né, com a evolução que nós vemos hoje, aumentou juntamente com isso a pecaminosidade e o amor de quase todo mundo está esfriando. Mas fato é que tanto no passado quanto no presente, pecado sempre será taxado como pecado, julgado como pecado. Então, não existe pecadinho nem pecadão. O cara que rouba um banco e o outro rouba ou furta uma caixa de fósforo, para Deus ele roubou ou furtou. E a Bíblia que diz não roubarás, não furtarás, ela não especifica tipo de coisas, ou tamanho, ou valores. Pecado sempre será pecado, mas a multiplicidade aconteceu por causa do avanço de tudo que nós vemos hoje, principalmente do avanço da tecnologia. Miriam, é correto cear sem ter... Miriam, você tem outra coisa para você perguntar, não? A norma denominacional, quando eu falo denominacional, eu estou me referindo às denominações. Ela diz que é necessário que as pessoas sejam batizadas em água para que depois participem da ceia do Senhor. Nós não encontramos nenhum respaldo bíblico, nenhum versículo que venha dar respaldo, que venha dar cobertura a esse tipo de ensinamento. Fato é que os pastores da antiguidade criaram essa norma porque eles queriam ver a coisa sendo feita de forma organizada. Como as coisas de Deus devem ter ordem e decência. Imagine você chegar uma pessoa adepta de outra religião, uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, e pegar aquilo que a Bíblia tem, que é o pão, que é o vinho, símbolo do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo e da sua morte vicária. Então, não seria bom, nós não vemos isso com bons olhos, que as pessoas que chegam nas igrejas e sentam e assistem um culto de Santa Ceia e participam sem saber sequer o significado daquilo, façam isto. Então, criou-se essa norma, que só participarão da ceia do Senhor aqueles que passarem pelas águas batismais. Porque quando a pessoa passa pelas águas batismais, ela está fazendo uma confissão de fé, uma confissão pública. Ela está dizendo para todo o público, para toda a população, que agora ela passa a ser uma nova criatura, ela abraçou Jesus Cristo, ela é adepta desta religião, ela ingressou no Evangelho e que ela está procurando mudanças para a vida dela. A norma diz isso. O Alex está perguntando assim, por que o povo evangélico estão se corrompendo tanto dentro das igrejas, no pecado? Para cumprimento da palavra de Deus. Desde o início do programa que nós estamos falando isto. Todo tipo de escândalo, todo tipo de desvio de conduta moral que acontece dentro das igrejas é para o cumprimento da palavra de Deus. Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 3, seja todo homem mentiroso, somente Deus verdadeiro. Paulo está querendo dizer que todo ser humano, ele é vulnerável, ele é passivo, ele pode errar, cair, transgredir, pode no sentido de não poder fazer a hora que quer, ele está sujeito a isto, tá? Mas Deus nunca, jamais mentirá, nem validará a sua palavra. Então, quando a palavra de Deus vai dizer, naquele dia, repito, muitos me dirão, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo,
e receberão um não da boca de Jesus, serão exatamente aquelas pessoas que provocaram escândalos, provocaram a pecaminosidade, levaram outras pessoas a errar, se prostituíram, adulteraram, fizeram tudo aquilo que nunca deviam ter feito nem em pensamento, tá? Mas tudo isso é a palavra de Deus. A Bíblia, ela deve se cumprir na íntegra. Não passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então nem um tio, nem um jota vai ser mudado, nem alterado da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, porque tudo que está contido no texto e no contexto da Bíblia Sagrada vai se cumprir, vai acontecer. Então tudo que você vê de ruim acontecendo no meio do povo, que se diz povo de Deus, nada mais é do que cumprimento das profecias da palavra de Deus. Qual a importância da ceia na visão do cristão? Comunhão, partir do pão, união. Esses três elementos, esses três requisitos, eles são vistos por nós dentro desses dois elementos. A união, a comunhão e o partir do pão. Quando eu participo da ceia, eu estou dizendo que eu estou em Cristo. E a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. E quando eu me torno nova criatura por estar em Cristo, dentro de Cristo e Ele dentro de mim, eu passo a ver a necessidade do meu irmão como sendo a minha necessidade. Eu passo a sentir a dor do meu irmão como se eu estivesse sentindo no meu corpo. Então, esta é a visão, este é o sentido da pergunta que você nos fez nesta noite. Acho que já não tem mais perguntas. Já passamos de 1 hora de estudo e tem uma sugestão aqui para o próximo estudo. Falar sobre o tempo da lei e da graça. Seria um tema bom? Eu precisaria de uma votação. Se uma maioria optar por isso, nós poderíamos fazer. Mas um pedido isoladamente, eu acho que não é muito legal a gente estar aplicando isso. Se a maior parte dos irmãos optarem, eu gostaria até que dessem até outras sugestões. E aí a gente joga na votação para ver qual tema que a gente vai entrar. Porque aí agrada a todos. Porque nem todo tema vai agradar a todos. Mais temas, mais sugestões, e vamos botar na mesa, vamos votar para ver qual o mais ventilado, mais pedido, mais apontado para a gente estar apresentando. Caso isso não ocorra, nós vamos permanecer no próximo estudo com o tema livre, como esse que foi hoje, que por sinal está sendo muito bom. Eu estou crescendo e creio que outras pessoas estão crescendo também. Chega mais uma pergunta aqui, pastor. Malcione Santos. Pastor João, qual a sua opinião sobre OVNI? ET. OVNI. Objeto voador não identificado. Eu acredito em que existam extraterrestres, acredito que existam OVNIs, acredito que existam discos voadores. Página, eu acredito. Calma. Acredito da seguinte forma. A Bíblia diz que o diabo se transforma até em anjo de luz para enganar o povo. Por que os demônios e Satanás, que se transformam até em anjo de luz, em ministros de fogo, não se transfigura em ETs, em OVNIs, para enganar a população, para enganar a humanidade e levá-las a crer em vida fora do nosso planeta? Coisa que nós não temos respaldo bíblico. Então eu acredito desta forma. Satanás quer, as pessoas vão crer
para que a mente desta pessoa seja cauterizada para o mal e elas se afastem cada vez mais do seu Criador. Porque muitos têm usado o tempo da graça para que tudo entre nas igrejas. Graça é favor imerecido. Lembrando, irmãos, que a graça ela já acontece em Deus. Nós falamos muito na graça do Novo Testamento, na graça atual, mas esta é a graça salvadora. Tito vai dizer que a graça de Deus tem se manifestado, trazendo salvação para todos. Estamos falando de graça salvadora, mas a aplicação da norma, graça, ela já vem desde... A graça de Deus é vista no Antigo Testamento. Deus escolhe Noé e a sua família para salvar do dilúvio. Eles não tinham, mas pela graça de Deus, eles foram salvos. Hoje é uma má interpretação desta norma, desta aplicação de norma. Então, vale ressaltar que isto não me dá direito nem condição de eu implantar as minhas interpretações particulares e seculares dentro da igreja ou dentro do Evangelho ou dentro em um púlpito em que eu esteja ministrando, tá? O que está acontecendo hoje é uma má interpretação da aplicação da norma chamada graça. Finalizou aqui as perguntas. Que bom. Por hoje é só, né? Ó, chegou mais uma, pastor. Hoje eu ouvi sobre os anjos e suas funções no mundo espiritual. Demanda tempo essa pergunta, mas vamos dar uma pincelada. São 4 os tipos de seres celestiais. Os anjos, prestem atenção, não vamos generalizar. Anjo é uma classe de ser celestial. Aí vem o arcanjo, querubim e serafim. Tá? Existem. Eu até peço que vocês me deem um tempo para a gente estar esclarecendo e explanando melhor essa pergunta que é pertinente no próximo programa. Porque eu preciso falar muito sobre isso. Estamos no final. Mas são 4 seres. Anjo, querubim, serafim e arcanjo. São mensageiros, são aqueles que estão diante do trono de Deus, glorificando e exaltando o seu santo e excelso nome. São aqueles guerreiros, daqueles que buscam a Deus, e tem também a classe de protetores. Existem os protetores, os guerreiros, os mensageiros, os adoradores. Sobre isso nós vamos falar melhor na próxima, esclarecer melhor, porque o tempo hoje é muito curto para a gente falar sobre isso. Vamos finalizar por aqui. Só lembrando que no próximo domingo nós estaremos realizando uma feijoada aqui na nossa igreja. E você que é da nossa região aqui de Volta Redonda, se puder, entre em contato conosco. Nós vamos estar divulgando mais uma vez na nossa página no Facebook. Você só entrar em contato com os números que estão disponíveis lá no cartaz e fazer o pedido. Apenas R$10 uma feijoada caprichada aqui da nossa obra. Eu quero mais uma vez agradecer aos irmãos que neste projeto, está nos bastidores aqui. Mais uma vez agradecer ao pastor João pela disponibilidade e que continue abençoando a todos vocês em nome de Jesus. Pastor João, com suas considerações finais. Agradeço aos irmãos que fizeram as suas perguntas,
que dificilmente a gente ouve pessoas esclarecendo, e se você puder continuar nos abençoando, injetando em nós através das perguntas, porque isso me força a crescer um pouco mais, a ler mais, a buscar mais conhecimento para estar transferindo para você. Pedir ao Senhor que te dê um final de semana e uma semana próxima muito abençoada, e que os desejos do teu coração e realizados. Agradecer ao Elias pela oportunidade, é ele que está me dando essa oportunidade de eu poder estar aqui, e aos irmãos e às irmãs que estão nos bastidores. Deus abençoe a todos, muito obrigado por tudo. Amém. Um abraço, meus irmãos. Boa noite, fique com Deus. Glória a Deus.